telespectadores, bom dia ou boa noite, conforme a hora que estejam a ver o programa. Eu queria dizer uma coisa. Estes nossos programas são gravados com antecedência e por isso muitas vezes eu estou a gravá-los num momento em que tenho a alma cheia de sentimentos que já não vêm a propósito no dia em que o programa é passado. Bom, o que lhes quero dizer é isto. Este programa que eu estou hoje aqui a fazer vai para o ar e vai ser visto pela primeira vez pelos meus queridos telespectadores no dia 14 de maio. Bom, mas eu estou a gravá-lo em 12 de abril. E não posso deixar de começar por uma palavra de homenagem a um grande português que hoje foi a enterrar. Hoje. Eu não estou no funeral dele porque já tinha tomado o compromisso de estar aqui no Porto para fazer este programa. É um dos grandes portugueses da minha geração, de quem eu tive a honra de ser amigo e íntimo colaborador. Estou a falar no editor Francisco Leão de Castro. É o homem que fundou a Europa América. Durante 60 anos, a Europa América publicou livros baratos, livros de bolso, era aquela coleção Saber, livrinhos, grandes livros em pequenos formatos, que custavam poucos escudos e que elevaram o nível cultural do povo português. Fui muito amigo do Leão de Castro, havia muita gente que não percebia, mas como é que vocês podem ser tão amigos? Porque realmente um estava numa posição ideológica e outro na outra, completamente diferentes. E era o próprio Leão de Castro que se ria disso e dizia, bom, eles não percebem que no fundo nós estamos os dois a cavar na mesma seara. O que é preciso é elevar o nível cultural do povo português. É isso que você faz e me ajuda a fazer. E eu respondi-lhe, pois é, e é isso que você me permite que os meus livros andem por aí. Foi ele que permitiu que, por exemplo, a História Concisa tenha 200.000 exemplares, que é um número espantoso, mas que permite que um grande número de portugueses saibam a história de Portugal. Eu não ficava bem comigo próprio se na hora em que o estão a enterrar eu não elevasse o meu pensamento para esse grande português que ajudou Portugal a andar para a frente. Também queria fazer referência a uma carta é-me enviada pelo Sr. Dr. Nunes Dias, que é um licenciado em matemática, e tem a ver com desporto. Eu vou ler o que ele diz, porque eu acho que ele tem alguma razão. Ele tem alguma razão. Ele diz que, não sei se já reparou, mas nas representações nacionais, seja no desporto, seja em outras atividades, os nossos representantes não se apresentam bem. Então, no desporto, se o professor quiser perder um pouco do seu tempo a assistir a qualquer transmissão televisiva, vê o seguinte. Primeiro, quando se está a tocar o hino nacional, os nossos desportistas ou estão com os olhos no chão, parecendo envergonhados de serem portugueses, ou não sabem cantar o hino, ou fazem assim uns esgares a fingir que estão a cantar o hino nacional. A postura desses atletas mais parece a de um grande grupo de vencidos logo à partida, todos tortos, sem uma atitude de dignidade e confiança neles próprios, levantando a cabeça e os ombros, enfrentando o adversário de olhos nos olhos, sem arrogância, mas também sem timidez. Eu acho que o meu correspondente tem razão. E quem representa Portugal tem que se apresentar com uma atitude de dignidade, de seriedade e de coragem que às vezes realmente falta aos tais atletas que olham para o chão, cruzam os braços, nem... É verdade. E como agora vem aí
vêm aí jogos internacionais, eu acho que é a altura própria de fazer aqui esta recomendação. Bom, mas eu já viram que estou-lhes a falar aqui num gabinete, atrás de mim está uma grande ponte, estão retratos, isto é uma mesa de trabalho, está aqui cheia de desenhos que eu não fiz, nem seria capaz de fazer, desenhos de pontes. Eu estou a falar do gabinete de trabalho de um outro grande português do século XX. Posso dizer bem o século XX porque ele atravessa precisamente todo o século. Este homem nasce no Porto em 1913 e vem a morrer em 2000. Portanto, atravessa todo o século. Bom, atravessa o século, dá um prestígio muito grande ao nome português, constrói pontes em todo o mundo e não são pontes iguais às outras. Trata-se realmente de um gênio capaz de pensar de novo as coisas e de construir com as suas próprias mãos. Estou a falar do engenheiro Edgar Cardoso, um nome célebre em todo o mundo. Apesar disso, que ainda não tem uma só estátua em Portugal. Isto não é bem verdade, porque podem dizer os sobrinhos, eu tinha aqui uma pequena propriedade em Rezende e os sobrinhos têm lá um busto do tio que respeitam carinhosamente. Bom, mas isso não é uma estátua nacional. Portugal ainda não fez a um dos seus maiores filhos, a um dos homens que fizeram criar maior respeito e admiração em nome da técnica e da capacidade de fazer dos portugueses, ainda não lhe prestaram a homenagem que merece. Eu vou-lhes hoje dizer quem foi o engenheiro Edgar Cardoso. Edgar Cardoso nasceu aqui no Porto, a casa ainda hoje lá está, tal qual como era. Tem-se esquecido é de pôr lá uma lápide. O pai era um homem notável, oficial de engenharia, foi nomeado diretor das estradas no distrito primeiro de Bragança, depois de Vila Real. Como sabem, são regiões muito acidentadas e o diretor das estradas tinha que estar sempre a olhar pelas pontes. E foi assim que o filho se apaixonou pelas pontes. Para Edgar Cardoso, uma ponte era quase como uma pessoa. Ele chegou a escrever, as pessoas não sabem, mas uma ponte não é uma coisa. Uma ponte é um organismo vivo. Tem a sua evolução, tem a sua mudança e é preciso estar muito atento, ir vendo como a ponte evolui. Se tem seguido essa recomendação do engenheiro Edgar Cardoso, a ponte entre os rios não tinha caído. Foi isso que faltou. Foi perceber que as pontes também têm vidas. E às vezes os sinos dobram afinados pelas pontes. E era isso que Edgar Cardoso percebia. Bom, ele, naturalmente, estudante aqui do Porto, foi estudar engenharia para a Faculdade de Engenharia do Porto. Isso depois vem a ter uma importância grande. Ele é engenheiro pela Faculdade de Engenharia do Porto. Acabou o curso aos 24 anos, o curso era longo e ele era um aluno brilhante. Acabou o curso em 1937. 37, estamos agora no princípio do Estado Novo e, como sabem, é uma época em que o regime se queria afirmar por muitas obras públicas, muitas pontes, Bom, ele, como o pai era diretor de estradas, foi estagiar, todos os engenheiros tinham que estagiar, ele foi fazer o estágio para a Junta Autónoma das Estradas. Acontecia que o presidente da Junta Autónoma das Estradas era ao mesmo tempo presidente da Junta de Urbanização do Turismo da Costa do Sol. A Costa do Sol é aquela região de Cascais e de Estoril. Estava-se nessa altura a fazer ali um grande centro turístico.
E era preciso fazer uma autoestrada, a primeira autoestrada portuguesa. E é para aí que o jovem vai trabalhar. A estrada sai de Lisboa e vem logo o Val de Alcântara. Era preciso fazer um viaduto. Já estava feito o projeto, mas o projeto estava errado. E chamaram aquele rapaz, Edgar Cardoso, olha, veja lá esta coisa. Bom, e aí o jovem estagiário Edgar Cardoso disse, não, isto não pode ser nada disto, isto não é assim, e fez outro. O projeto lá está, é o do Edgar Cardoso. Nessa altura o ministro das Obras Públicas era o Duarte Pacheco, o grande Duarte Pacheco. Duarte Pacheco era um homem que era pelo Instituto Superior Técnico. Ele é que tinha criado o técnico, era pela escola do técnico. Para ele, os bons eram os engenheiros do técnico. E o Edgar Cardoso não era do técnico, era da Faculdade do Porto, e havia rivalidade. Quem é que era bom? Eram os melhores do Porto, eram os de Lisboa. Pois bem, Duarte Pacheco, apesar daquele rapaz vir do Porto, admirou tanto o trabalho que aquele jovem fez no viaduto Duarte Pacheco, como sabem, hoje lá está, que lhe deu a primeira condecoração, e uma condecoração importante, a Ordem de Cristo. Ele comendador da Ordem de Cristo. Ele mereceu-a. Edgar Cardoso tinha conseguido fazer aquele viaduto ligando a Serra de Monsanto com a cidade de Lisboa. Havia a ideia do Duarte Pacheco também de fazer uma floresta em Monsanto. Imaginem, Monsanto eram cerros amarelos, escalvados, sem uma gota d'água. Ali nem uma erva nascia. Que raio de ideia fazer uma mata num sítio onde não nasce uma erva. Bom, mas eles foram à marreta e ao guilho, fizeram os buracos, bateram lá os pinheiros. Bom, mas não havia maneira de os regar. E aí perguntaram ao Edgar Cardoso, então como é que a gente agora vai regar os pinheiros? O Edgar Cardoso teve sempre eram as coisas mais simples que ele, mas que eram novidades. Ele dizia, então qual é que serve? Para que é que servem os burros? Toda a gente serve para alguma coisa, até os burros. Então, os burros de Lisboa são todos mobilizados, cada burro arranja umas albardas que levavam muitos bidões de água, e os homens que iam com os burrinhos levavam assim uns paus, e em cada pau levavam uma data de bidões pendurados e atravessavam a serra. Bom, em cada pinheiro lá largavam um bidão de água, cada pinheirito, de semana a semana ou de mês a mês, não sei bem, mas recebia a sua quantidade de água. Os pinheiros cresceram e a mata lá está hoje como a podem ver. Oxalá que a não estraguem. Eu tenho visto ultimamente falar muito na Serra de Monsanto. A Serra de Monsanto é uma grande conquista do trabalho humano, de homens de talento. Isso é que tornou possível aquele milagre do deserto fazer nascer uma floresta. Bom, mas ele gosta é de pontes. Começa a pensar em pontes e, como todos sabem, a obra-prima a que vem tornar célebre em todo o país, o engenheiro Edgar Cardoso, é a ponte da Rábida. Como sabem, é das mais lindas pontes que há em Portugal. Eu estou aqui a falar junto de desenhos que mostram como aquilo foi feito. Reparem, primeiro havia este arco, ele não cai porque está agarrado por um fortíssimo tirante de aço que o segura aqui a uma torre. Este daqui tem a mesma coisa, tem os tirantes de aço que o seguram. Bom, quando chegaram aqui, seguros pelos tirantes, fizeram este último segmento. Isto pesava mais de 2.000 toneladas, uma coisa gigantesca. Parece que posto lá, se largarem esta corda, volta a cair. Mas não. Quando chegou a esta altura, o engenheiro Edgar Cardoso, que estava debaixo deste arco, com o Presidente da República, o General Almirante Tomás, devo-lhes dizer que esta coisa já se tinha feito na Suécia. Mas quando fizeram na Suécia, ao largar isto, não apertou bastante e o símbolo caiu cá em baixo, foi uma tragédia. Portanto, tinha vindo gente, fotógrafos, todo o mundo, para ali fotografarem bem a tragédia. Era uma tragédia anunciada. Iam ver cair o símbolo. Bom,
E aqui debaixo do símbolo estava o engenheiro Edgar Cardoso, estava o Presidente da República, estava quase meio governo, ia ficar tudo esmigalhadinho. Mas o engenheiro Cardoso não teve dúvidas nenhuma. Disse ao Presidente da República: carregue no botão, vamos tirar o tirante. Quando isto já lá estava em cima. Tiraram o tirante, estes dois braços apertaram o último símbolo e a ponte ficou realmente como aqui está, como a veem agora aqui em cima. E por cima dela puseram depois o tabuleiro onde passa o trânsito. Isto deu a Edgar Cardoso muito prestígio, pareceu um milagre, porque o vão são 270 metros, o maior do mundo. Bom, passados uns anos lá na Turquia, ou não sei onde, houve uns que quiseram fazer uma coisa ainda maior, mas conseguiram fazer só um metrinho à frente, um metrinho mais. Continua a ser uma das obras-primas da engenharia do mundo. Depois disso, ele fez muitas outras pontes. Posso mesmo dizer que as fez, não as mandou fazer, porque ele não se limitava a projetar e a fazer o desenho no papel. Não, ele no seu laboratório, e agora estou aqui a falar aqui na exposição do que representa o laboratório dele, tinha estas máquinas em que ele trabalhava, ele construía a ponte nas dimensões exatas, sujeitava-as depois às operações de carga e fazia os cálculos matemáticos, era um grande matemático, e as pontes saíam do seu laboratório, depois era só pôr em aço ou em betão aquilo que ele tinha feito em polietileno. Eu conheci-o muito bem, trabalhámos juntos na Academia das Ciências e recordo-me de um desgosto que ele teve e de que lhes vou falar. Quero-me referir ao projeto da ponte sobre o Rio Tejo, que hoje lá está. Como sabem, chama-se hoje Ponte 25 de Abril, quando se construiu chamaram-lhe Ponte Salazar, e houve um concurso. Em 1953, o governo nomeou uma comissão para estudar e o engenheiro Edgar Cardoso apresentou um projeto. Ele, nessa altura, pediu-me para ir à casa dele, fui ver o projeto e fiquei fascinado. O projeto era este. Ele queria fazer a ponte assim. A ponte tinha só 2 pilares, mas estes pilares não eram como os que agora lá estão. Como sabem, os que agora lá estão são deste género. São assim, umas torres e depois entre as torres passa um tabuleiro muito compacto, muito rijo. Não. Estas torres tinham este perfil, parecia a Torre de Eiffel, portanto, daqui não partiam 2 cabos, partia só um cabo, só um, num vão de 2000 metros, e o tabuleiro não era rígido. O tabuleiro era uma linha reta. Bom, isto era realmente uma beleza. Era uma coisa nova no mundo, nunca se tinha visto uma coisa destas. Simplesmente aí aparecem a outra escola, a escola do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a dizer: não, isto cai, isto assim cai. Bom, o engenheiro Cardoso era um grande matemático e dizia: mas como é que ela cai? E pegava-nos, fazia os cálculos e dizia: como vêem, isto não cai. Mas os adversários eram o engenheiro Canto Muniz, que era o diretor da nova ponte, e era o próprio ministro, que era o ministro Arantes de Oliveira, também um homem notável. O Arantes de Oliveira era um grande engenheiro. Mas o Arantes de Oliveira representava a escola do Laboratório de Engenharia Civil, ao passo que o engenheiro Edgar Cardoso agora já representava o técnico. E as duas escolas não se entenderam. Este lindíssimo projeto não foi aprovado e, em vez dele, compraram um projeto americano que já lá estava, já há muitos anos, aquelas 2 grandes torres, aquele tabuleirão
enorme. Bom, é claro, podem-me dizer, se tem feito isto, hoje, é claro, só com um cabo, o comboio não podia passar aqui. É verdade. Também é verdade que tínhamos a atravessar o Tejo, a ponte mais bela do mundo, mais esbelta, mais transparente, e que Portugal seria um lugar de romagem para ver uma ponte tão bonita. Nessa altura, enfim, ele considerou-se que era uma batalha que ele perdeu. Eu o que penso é que foi uma batalha que todos nós perdemos. Edgar Cardoso costumava dizer que às vezes o que a cabeça não consegue fazer, faz-se com as mãos. Bom, e ele inventava os seus próprios aparelhos. Eu estou junto de um, ele chamava isto o autoinfluenciógrafo. Isto está ligado à além, uma máquina que registava rigorosamente a pressão exercida por uma certa carga em cada parte do perfil da ponte. E ele ficava a saber por aqui o que é que realmente acontecia. Depois ia à matemática e encontrava a explicação e estabelecia a correção. Tem ali um outro aparelho que vamos ver. É o extensómetro mecânico. Tem aqui um aparelho que multiplica por 10.000 a pressão exercida sobre este bloco de granito. Com os 2 polegares, as pessoas carregam no bloco de granito a força, imagino que 2 polegares a carregar podem ser 10 quilos, mas isto é multiplicado por 10.000. 10.000 vezes 10 são 100.000. 100.000 quilos, olha, é o mesmo que 10 caminhões com 10 toneladas a passarem sobre uma ponte. E isso, esta agulha oscila e mostra até que ponto o granito reage à carga que está sobre ele. Edgar Cardoso nunca foi um político. Para ele não havia direita nem esquerda. O mundo é simplesmente redondo. Bom, e inventou esta máquina, adaptou um motorzito de um limpa-vidro do Volkswagen a uma máquina fotográfica e a máquina dava a volta e fazia os 360 graus do horizonte. Esta invenção foi apresentada por ele na própria Academia das Ciências de Lisboa. Ele costumava dizer que todos os rios têm sempre um sítio onde pode ser feita uma ponte. O que é preciso é descobrir o sítio onde pode haver uma ponte sobre o rio. Isto nele tinha um caráter simbólico. Todos os abismos do mundo podem ser vencidos pelas pontes do talento humano. O que é preciso é saber a forma onde se há de fazer a ponte que há de transpor o abismo. Estou-lhes a falar aqui no Porto, no Museu dos Transportes e Comunicações, numa exposição Edgar Cardoso, com o subtítulo Mecanismos do Gênio. Está aberta até ao dia 31 de agosto e vale a pena vir aqui para ver essa lição de um homem que acredita que o que faz avançar para a frente um país são os instrumentos, não são os argumentos. Nem toda a gente percebeu isso. Imaginem que depois do 25 de Abril, ele que era catedrático no Instituto Superior Técnico, catedrático de pontes, e era o homem que mais sabia de pontes no mundo. Bom, depois os colegas e os estudantes sanearam-no. Sanear quer dizer demitiram-no. Disseram, o senhor não presta, vai-se embora. Ele não se importou nada, ele, no técnico não o queriam, mas todo mundo o solicitava, fez pontes, ele fez 500 pontes em todo o mundo. Passaram 5 anos,
E o governo, enfim, viu a afronta que era terem demitido da universidade um professor daquela envergadura e readmitiu. Readmitiu e diz, agora o senhor vai receber os ordenados destes 5 anos que esteve fora. Mas Cardoso diz, mas receber porquê? Eu não dei aulas. Se eu não dei as aulas, não quero o dinheiro. E não aceitou o dinheiro. Cardoso não aceitou um real. O governo criou uma fundação, a Fundação Edgar Cardoso, e aqueles vencimentos daqueles 5 anos em que ele esteve fora da universidade, o governo entregou-os à tal Fundação Edgar Cardoso. Penso que isto é um exemplo de nobreza, de talento, de gênio e de civismo que eu tenho muito, muito orgulho em recordar hoje.